Olá, minha gente, estamos chegando aí de volta, para transmitir para vocês o nosso momento de culto de oração. E queremos começar cantando louvores ao nosso Deus. Queremos desde já agradecer aí a audiência de todos que estão conectados aí conosco e fiquem conosco aí nesse momento quando estaremos orando, cantando e trazendo a palavra de Deus também para os nossos corações. Vamos juntos. Nós vamos cantar agora o cântico Se o Meu Povo, que se chama pelo seu nome. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se converter dos seus caminhos maus, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei, sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se converter dos seus caminhos maus, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei, sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Boa noite a todos. Vamos fazer a leitura bíblica que se encontra no Salmo 92, versos 1 e 2. Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Então a gratidão deve ser algo natural para o crente, pois grandes coisas o Senhor tem feito por nós e sabemos que a maior delas foi a salvação em Cristo Jesus. Então, você sabe quais os motivos pelos quais você deve estar agradecendo a Deus, e é neste momento que nós iremos elevar a Deus uma palavra de oração de gratidão pela sua bondade, a sua lealdade para conosco. Pai soberano, nosso Deus, poderoso, glorioso, que estamos na tua presença santa, com nosso coração cheio de gratidão por este momento, quando paramos para agradecer as ricas bênçãos derramadas sobre nós, ó Deus. Agradecemos a chuva que caiu copiosamente neste início de noite, agradecer porque o Senhor tem nos dado fartura, agradecer porque em todas as circunstâncias o Senhor tem cuidado de nós. E, portanto, Deus, receba nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, estamos em campanha de missões mundiais, cujo tema é Transforme o Mundo com a Alegria de Jesus. E o tema se encontra lá na carta aos Filipenses, capítulo 4, versos 4 e 5, que nos diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Seja a vossa amabilidade conhecida por todos, perto está o Senhor. Então eu gostaria de compartilhar com os irmãos alguns pedidos de oração, de acordo com a nossa campanha de oração feita nas quartas-feiras, a respeito do projeto Caminho de Esperança, que é desenvolvido
na ilha de Lesbos, na Grécia, lá no campo de refugiados de Moria, que é o maior campo de refugiados do mundo. Foi construído para abrigar 2.000 pessoas, mas o fato é que hoje está abrigando mais de 10.000 pessoas de várias nacionalidades. Eu creio que os irmãos já devem ter ouvido algo a respeito, pois é um dos piores campos de concentração do mundo, né, onde até mesmo as crianças pequenas têm cometido suicídio, desejam suicídio. Há também a prática de estupros, doenças provocadas também pela falta de higiene. Então é nesse cenário que nós, batistas brasileiros, estamos atuando através deste projeto Caminho de Esperança, que é um espaço que atende mais de 4.000, cerca de 4.000 mulheres. É uma parceria, trata-se de uma parceria com uma ONG norte-americana. E eu gostaria de compartilhar com os amados aí os seguintes motivos de oração. Ore por voluntários dispostos a doar seus dons, tempo e talento, servindo a refugiados do projeto Caminho de Esperança. Então, voluntários, tá? Para servir neste projeto, ou através deste projeto. Pela ampliação do atendimento e alcance também de crianças por meio de ações na área de educação. Então, ampliar o atendimento, tá? Na educação, neste espaço tão tenebroso que é este campo de refugiados. Por oportunidade de anunciar o Evangelho de Cristo aos refugiados. Então, compartilho com a amada igreja esses pedidos de oração e vamos, neste momento, interceder pela nossa campanha de missões mundiais, que não venha sofrer nenhum dano no que diz respeito às intercessões, às contribuições financeiras, a pessoas também participando, se voluntariando. Eu gostaria de convidar o pastor Losto para orar pelo projeto Caminho de Esperança. Vamos orar então, né? Senhor nosso Deus, nós queremos colocar diante de Ti todos os desafios de nós, batistas brasileiros, através do mundo, através da Junta de Missões Mundiais. Intercedemos a Deus por este projeto, bem como também todos os demais. Pessoal, Pai querido, das Tuas igrejas que neste momento estão precisando muito da Tua direção, da Tua ajuda, Senhor, diante do momento que estamos vivendo em nossa pátria. Nós queremos, ó Deus, que o Senhor tenha um propósito em todas as coisas, que o Senhor abençoe o seu povo, que o Senhor abençoe a sua igreja, para que a obra que foi iniciada para a evangelização do mundo, ó Deus, venha ter continuidade. Abençoa a nossa igreja, Primeira Igreja Batista da Convenção em Juazeiro do Norte, para que cada irmão seja consciente, Pai, de que nós fazemos parte de um grande projeto, Pai, para a evangelização do mundo, em obediência à grande comissão dada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pai querido, nessa hora, nós intercedemos também pelo diretor executivo de missões mundiais, de toda a equipe que trabalha aqui no Brasil, bem como também os demais espalhados pelo mundo, Senhor. Seja com todos, Pai, que todos possam estar confiantes que o Senhor haverá de suprir todas as necessidades para o cumprimento da Tua obra. Fica conosco, Senhor, pois oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Este é o momento que nós devemos, em gratidão a Deus, dedicar nossos recursos financeiros para o sustento da sua obra. O irmão Elivan nos deu uma sugestão muito especial, que você poderá providenciar, confeccionar uma caixinha, como se fosse um gasofilácio, e nos momentos de culto, você, no seu dia a dia aí, sempre depositar aquela oferta que você desejaria depositar lá no altar do Senhor. Então, fica aí a sugestão, a responsabilidade é de cada um de nós na manutenção da casa do Senhor. Nós iremos... Esse é o nosso cofrinho, né? É o nosso cofrinho. Já está quase cheio, tá bom? Você pode fazer também o seu, pode ver como que você vai contribuir para a obra missionária, bem como também para o sustento da obra da sua igreja, né? Nossa igreja também tem um compromisso com o sustento dos nossos missionários, dos nossos obreiros, bem como também toda a manutenção da obra do Senhor através da sua igreja. Então nós contamos, né, com as suas orações e com a participação de todos, com o envolvimento de todos, tá?
Então, temos também a conta, né, pastor? Aqueles que desejarem, né, ofertar, então poderão procurar o nosso boletim, que ali tem os dados da nossa conta, onde você está, para que a gente possa continuar cumprindo todos os compromissos que a igreja tem, sem faltar nenhum. Isso. Lá em Provérbios, no capítulo 11, verso 24, nos diz assim: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Vamos cantar um hino o hino Consagração, do cantor cristão, número 296. A ti seja consagrada a minha vida, ó meu Senhor. Meus momentos, meus dias, sejam só em teu louvor. Lembrando, né, que o nosso Deus deseja a nossa vida, né, porque nós pertencemos ao Senhor. Então, tudo que somos e tudo que temos pertence ao Senhor. Temos o privilégio de administrar a vida que o nosso Deus nos deu. Nós temos os anos que vamos viver aqui neste mundo concedidos pelo nosso Deus. E que sejamos, né, que tenhamos uma vida consagrada ao Senhor. Então Deus, Ele olha para o nosso coração, vê como que nós somos, e Ele se alegra naqueles que são dedicados a Ele e que amam a Ele de todo o coração. É assim que nós devemos ser. Cantemos, portanto, 296 do cantor cristão, ok? Assim seja consagrada minha vida, ó meu Senhor, meus momentos e meus dias sejam só em teu louvor. Sempre minhas mãos se movam com presteza e com amor, e meus pés velozes corram ao serviço do Senhor. Minha voz pra sempre toma para o teu louvor cantar. Toma aos lábios meus fazeres a mensagem proclamar. Minha prata e ouro toma, nada quero te esconder. Minha inteligência guia, só e só por teu saber. A vontade minha toma, sujeitando a ti, Senhor, no meu coração fazendo o teu trono, ó Salvador. Meu amor e meu desejo sejam só teu nome orar. Faze que meu corpo inteiro eu te possa consagrar. Senhor, nós consagramos a Ti nossos recursos, nossos dons e talentos, a nossa vida, meu Deus querido. Muito obrigada, porque o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades. De igual forma, pedimos que o Senhor continue suprindo as necessidades da Tua casa, da Tua obra, em nome de Jesus. Amém. Em Lucas, capítulo 18, versos de 1 a 8, lemos o seguinte: contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava os homens. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la. Mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me incomoda, hei de fazer-lhe justiça, para que ela não continue a vir molestar-me. Prosseguiu o Senhor: ouvi o que diz esse juiz injusto, e não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que dia e noite clamam a Ele, já que é longânimo para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então Jesus ensinou aos seus discípulos, através desta parábola, a parábola do juiz iníquo,
o objetivo de como devemos orar continuamente e jamais desanimar. Então, orar continuamente e jamais desanimar. Este é o objetivo, né, dessa parábola, né, da advertência de Jesus aos seus discípulos. Então, nós vamos cantar o hino A Fé Contemplada, cantor 160 cristão, que o Senhor aumente cada vez mais a nossa fé, através de uma vida de oração, de leitura da palavra, de um relacionamento de intimidade com o Senhor. Então, cantemos A Fé Contemplada. Muito interessante esse texto, né? A gente analisar como Jesus fala, né? Que o nosso Deus, Ele ouve a oração. Nosso Deus, Ele ouve a nossa oração. E Jesus deixou bem claro que não resta dúvida que Deus ouve a nossa oração. Mas Jesus, ele faz uma pergunta: quando o Filho do Homem voltar, encontrará a fé na terra? Quer dizer, nós teremos a fé necessária diante das intempéries da vida? Deus não falha, mas Jesus questionou a nossa fé. Então é importante que a gente pense nisso, a gente reflita, como que está a minha fé? Estamos vivendo um tempo que requer de nós fé, porque nós não sabemos onde que essas circunstâncias, né, do coronavírus vai nos levar, por causa de tudo que está acontecendo no mundo, né? Então nós temos que ter o cuidado com as pessoas, temos que ter o cuidado para que esse vírus não se prolongue, não se propague cada vez mais, né? Quanto menos tempo a gente conseguir detê-lo, melhor. Mas a gente também tem que ter cuidado, né? Orar pelas pessoas que estão neste momento precisando de trabalhar. Porque tem muitas pessoas que estão confinadas em suas casas, mas chega uma hora que a comida falta, o leite da criança falta, né? Então, às vezes, a pessoa chega a ter a sua fé praticamente abalada, né? Porque a recomendação é para a gente ficar realmente em casa, ter todos os cuidados. Mas, assim, quem tem condição de ficar em casa, tudo bem, melhor, ótimo. Mas nós temos que pensar também naquelas pessoas que precisam trabalhar, porque cada dia tem que sair de casa para matar um leão para sobreviver, não é? Tem que todo dia ganhar o pão de cada dia. E essas pessoas, elas estão impossibilitadas de ganhar o pão de cada dia. Então, temos que pensar nessas pessoas que, com certeza, pode ser um de vocês que está me ouvindo nesta noite, né? Que às vezes a casa já começa o dinheiro começa a se acabar e a perspectiva de trabalho, de encontrar alguém para vender, para comprar, etc e tal, vai ficando difícil. Então, é nessas horas que a gente tem que basear a nossa fé no Senhor. Confie no Senhor. O hino que a gente quer grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter. A resposta, sem na fé enfraquecer. Sua fé Jesus contemplará. Cantemos, portanto. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter. A resposta, sem na fé enfraquecer. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus já prometido a quem não duvida, dá-lhe tudo quanto a ele suplica. Ele o prometeu e não irá negar. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus já grandes maravilhas opera por alguém que firme nele confiou.
contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Se creiamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que Ele nos deu. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Então iremos ter um momento de oração, quando teremos a oportunidade de aí onde estivermos, colocarmos diante do Senhor nossas petições pessoais, e aí nós compartilhamos algumas que são gerais, como a situação das pessoas enfermas no Brasil e no mundo inteiro, vítimas do coronavírus, também pela economia global, pelas pessoas que já estão talvez sentindo aí os efeitos do isolamento, do isolamento social, algumas pessoas deprimidas. Então, a recessão motivos, também, pelos quais devemos estar intercedendo. A recessão, como o pastor está lembrando aqui. As autoridades que precisam tomar decisões, que não é muito fácil nesse momento para nenhuma autoridade tomar decisões, Então a Bíblia nos orienta que a gente deve orar pelas autoridades, Então, às vezes, nós podemos não concordar com as decisões que são tomadas, mas nós temos que orar pelas autoridades. Essa é a nossa obrigação, para que Deus esteja iluminando, conduzindo as nossas autoridades, porque as decisões erradas, elas vão trazer complicações para as nossas vidas, Qualquer que seja a decisão errada, Então, a Bíblia fala que tem tempo para tudo, Tem tempo de abraçar, é o tempo que a gente está vivendo agora, por causa do vírus, que ninguém quer transmitir nem contrair, Então, tempo de afastar. Então, tem tempo que a autoridade tem que dizer vamos, todo mundo, e tem tempo que a sociedade tem, que os governantes têm que dizer alto lá, pessoal, e isso não é muito fácil, Porque qualquer decisão errada pode complicar a vida de muitas pessoas, Então nós temos duas coisas pelas quais precisamos orar, pela vida das pessoas que estão correndo risco, principalmente aquelas pessoas que têm a sua saúde debilitada, os idosos que têm saúde debilitada, que têm pessoas com problemas crônicos, essas pessoas precisam realmente, nós precisamos de cuidar dessas pessoas, Os familiares devem ter todo o cuidado para não transmitir o vírus para essas pessoas, tá certo? E também temos que orar pela economia do nosso país, porque nós não queremos ver, por exemplo, empresas quebrando e de repente as pessoas perdendo seus empregos, Porque quem gera empregos são os empresários, Nós temos que orar por eles, Orar pelo país como um todo. Porque às vezes a gente só vê um lado da coisa. Temos que pedir a Deus que dê sabedoria a todos, inclusive a nós também, sobre o que devemos fazer diante de momentos difíceis como este. Vamos também nos missionários e os pastores, porque também não tem sido fácil para este grupo de pessoas que estão à frente de igrejas. Então, oremos pelos nossos pastores e nossos missionários também. Pastor, hoje fará esta oração intercessória. Sim, vamos orar então, Convido você também, a baixar a sua cabeça e interceder neste momento também. Os motivos que vierem à sua mente também você pode pedir, colocando diante de Deus, e pode fazer uma lista para depois você orar, interceder com a sua família, tá bom? Depois deste momento, quando a gente encerrar aqui, então você pode continuar reunido em oração com a sua família e alistar os outros pedidos que precisam ser
colocadas, né? Hoje nós não vamos ter aquele momento que nós temos, né, de oração, e o grupo, né, em que cada um de nós pode colocar seus motivos de gratidão, seus motivos de oração, tá? Mas você pode fazer isso, né, cada um na sua família aí, então pode colocar os motivos de oração e interceder, tá certo? Muito bem, também você pode mandar os pedidos pelo Facebook também, né? Então você pode enviar os seus pedidos pelo Facebook que a gente compartilha, tá certo? Nos grupos da igreja, tá bem? Nós temos o grupo aí da igreja, o grupo dos membros, o grupo dos congregados, e então eu estarei postando esses motivos de oração que foram enviados, né? Que é do interesse de todos interceder uns pelos outros, tá bem? Temos o relógio de oração funcionando 24 horas. Nós temos um relógio de oração de 30 minutos, né? Para cada membro que se inscreveu, orando 30 minutos, né? E tem outro também aí que foi colocado de 10 minutos, 15 minutos, coisa assim, tá certo? Então, na verdade, a palavra de Deus nos ensina a orar sem cessar, tá certo? Então, se você quiser enviar algum pedido aí, a Glaucia está aqui, está atenta também, ela está nos ajudando, assessorando aqui, tá bom? Com a nossa câmera. E se você enviar algum pedido agora, então a gente estará recebendo, tá certo? Quem tiver aí conectado, que tiver algum pedido específico, quiser enviar, então a gente vai interceder também, tá bom? No decorrer desse momento que estaremos juntos. Vamos orar então, esteja conosco. Nosso Deus, mais uma vez nós invocamos o Teu nome, Pai, desta vez para interceder por esses motivos aqui apresentados, Senhor. São muitos os motivos, mas nós queremos interceder pela nossa pátria, pelo nosso país, ó Deus, intercedemos em favor de todas as autoridades que estão investidas de poder, que foi constituído pelo povo através do voto, Senhor. Pedimos pelo presidente, seus ministros, pedimos também pelos nossos senadores, deputados, governadores, prefeitos, vereadores, todas essas autoridades, ó Deus, que precisam tomar decisões, especialmente em relação à situação do seu município, do seu estado e também do país, ó Deus. Cada um sabe, ó Deus, as necessidades que tem, e nós pedimos que o Senhor dê a cada um deles, Pai, a sabedoria para administrar essa questão dessa epidemia do coronavírus, ó Deus. Cada governante, que cada prefeito saiba administrar a sua cidade, o seu estado, de forma, Deus, que possamos frear o avanço desse vírus e o mínimo de pessoas, ó Deus, venha a ser atingido por ele. E pedimos, ó Pai, em favor das pessoas mais vulneráveis, ó Deus, que são as pessoas idosas, aquelas pessoas que têm doenças crônicas, ó Deus, que com certeza estão muito ameaçados, ó Deus, com a proliferação deste vírus. Pedimos, ó Pai, pelas autoridades governamentais também de todo o mundo, Pai, que com certeza também estão enfrentando muitas dificuldades, ó Pai, diante de muitas pressões, ó Deus, para tomar decisões, Senhor. Ó Deus, somente o Senhor para ajudar nesse momento. Mesmo sabendo, ó Deus, que Tu tens um propósito em todas as coisas, intercedemos, ó Pai, porque em cada um desses países tem pessoas como nós que também esperam as decisões dos seus governantes, ó Deus, que podem ser tanto para bem, mas como também para mal. Por isso, Pai, nós pedimos. Pai, nós pedimos também em favor dos pastores, dos missionários, daqueles que são comprometidos, ó Deus, em anunciar a Tua palavra, principalmente daqueles que vivem do ministério neste momento, ó Pai, com as igrejas sem poderem se reunir, ó Deus. Pai querido, que o Teu povo, Pai, continue sendo fiel na manutenção da Tua obra, Senhor, para que a Tua obra não sofra solução de continuidade. Ó Deus, seja também com a nossa igreja, seja com cada irmão da nossa igreja, cada congregado da nossa igreja, Senhor. Pedimos pelo suprimento das necessidades de cada um deles, Senhor. E nos ajude, Senhor, para saber, para interpretar cada momento diante deste vírus invisível, cada um dos nossos passos, das nossas ações. Abençoe nosso povo, para que consiga interpretar as recomendações das autoridades sanitárias, ó Deus, os médicos, todas as pessoas que trabalham nesta área de saúde, Pai, que as pessoas iam compreender a importância de se protegerem, ó Deus,
e também de protegerem os outros, ó Deus. Ajude nosso povo a levar a sério essa questão desta pandemia, bem como também que leve a sério, ó Deus, o cuidado, ó Deus, com toda a higiene necessária, ó Deus, principalmente, ó Deus, as pessoas que lidam com as pessoas mais vulneráveis, ó Pai querido. Pedimos, Pai, dá disciplina ao nosso povo, Pai, que conscientiza o nosso povo da importância, Pai, de se cuidar, para não ser um transmissor deste vírus, para acometer muitas pessoas que podem até correr em risco de vida, risco de morte. Ó Senhor, fica conosco, nos abençoe, seja com cada irmão que neste momento está conectado através desta rede social, Senhor nosso Deus. Pedimos que o Senhor abençoe, Pai querido, nossos irmãos, seus familiares, ó Deus. Abençoe, Pai querido, aqueles que são profissionais liberais, ó Deus, que têm seus negócios, que estão confusos, ó Deus, sem saber qual o momento que deve sair para trabalhar, porque, Pai querido, não sabe se vai ser recebido aonde for. Ó meu Deus, seja com todos, com os familiares, para que todos confiem no Senhor, pois do Senhor é que vem a resposta, a solução. Em nome de Jesus oramos. Amém. Vamos ouvir a palavra. Vamos cantar Rompendo em Fé, não? Vamos cantar Rompendo em Fé, meus irmãos, porque a gente está aí diante de grandes desafios e tempestades, né? E precisamos de fé para vencer, né? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas Provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar se diante de ti. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou ver no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. Um dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e montes, Desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar se diante de mim não se abrir o mar. Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Humildade vou viver no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou cantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Amém. Pois é, nós precisamos vencer pela fé Todas as coisas, né? Todas as intempéries da vida. E eu quero neste momento convidar você para refletirmos no texto que se encontra no livro de a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 6. Bastante conhecido esse texto, né?
mas muito necessário para estes dias. A palavra de Deus nos diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e viste em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Amados irmãos, uma carta que o apóstolo Paulo escreve da prisão. Quem poderia ser a pessoa para estar mais ansiosa, mais preocupada, com seus pensamentos cada vez mais conturbados, como o apóstolo Paulo nessas circunstâncias? Pois bem, então uma pessoa que fala da prisão. Hoje está todo mundo, né, aí em quarentena, tá certo? Muita gente está se sentindo realmente preso sem poder sair, né? Em alguns lugares, né, tem comércios que estão sendo interditados, imagina, né? A pessoa não tem dinheiro em casa, não tem o pão, não tem mais comida, vai tentar trabalhar para ganhar alguma coisa e quando chega lá recebe uma multa, interditado, e agora não ganhou nada e ainda ganhou uma multa grande. Meu Jesus, a situação é difícil, né? Então, muito fácil até a gente dizer assim: não se preocupe, não fique ansioso, Deus vai cuidar. É fácil falar, né? Mas viver não é muito fácil. Mas o apóstolo Paulo, ele traz aqui uma palavra para os nossos corações. É a palavra de Deus, a palavra de um Deus maravilhoso, tá certo, que nos ama, né? A palavra de um Deus que é todo poderoso, tá certo? Deus que é todo poderoso, que é o Criador dos céus e da terra. Então é a palavra deste Deus que vem ao nosso encontro. Não ande ansioso, não ande ansiosa por coisa alguma. Então a ansiedade é o mal do século, né? E tem muitas pessoas que acham até que podem justificar, não é, a sua ansiedade, né? Mas a palavra de Deus ensina: não andeis ansiosos. Então Deus já sabe que nós somos propensos à ansiedade, né? Existe, eu estava ouvindo nesses dias uma pessoa da área de saúde, uma médica, falando que existe a diferença entre preocupação e ansiedade, né? É claro que você tem que se preocupar com aquilo que é necessário se preocupar. Então, se você tem falta de alguma coisa, não tem comida mais, as crianças começam a passar necessidade, aí a pessoa: não fique ansioso, não fique preocupado. Não, tem coisas que realmente a pessoa tem que se preocupar, sim, tomar providência, ser previdente, ser proativo. Não é a mesma coisa que ser ansioso. A pessoa tem que tomar os devidos cuidados, né? Preocupar com aquilo que tem que ser feito. Por exemplo, temos que cuidar da nossa saúde, não é para deixar para cuidar da saúde quando já estiver doente. Não, tem que tomar cuidado da saúde com antecedência, fazer os exames preventivos, tá certo? Então, se você quiser ser bem sucedido na vida, tem que estudar, tem que se preparar. Não adianta achar que vai dormir o dia todo e depois achar que vai ser bem sucedido na vida. Não, quem vai ser bem sucedido são aquelas pessoas que acordam cedo, que estudam, que ralam. Essas pessoas vão encontrar o melhor lugar ao sol do que a pessoa que passa o dia todo dormindo achando que Deus vai cuidar. Não, Deus vai cuidar. Deus vai cuidar sim, mas vai trabalhar, vai fazer a sua parte. A ansiedade, isso é realmente a preocupação que nós temos que ter. Tá certo? O homem, né, amanheceu o dia, a mulher, dona de casa, é necessário cuidar da alimentação. Tem que pensar, porque vai chegar a hora de... Chegou na hora do almoço, a barriga não espera. Tem que providenciar, sim. A própria palavra de Deus ensina: vai ter com a formiga ao preguiçoso. E ela não tem chefe, ela providencia o alimento dela no verão, para quando chegar no inverno, que a água passar por cima do formigueiro e tapar a entrada, ela não tem como sair, tá certo? Então, mas ela já preparou a alimentação lá embaixo, então vai ter com a formiga, não é? Precisamos aprender com as formigas. Quantas vezes eu já parei para olhar as formigas trabalhando? Elas são previdentes, né? Elas são proativas, elas preparam tudo com antecedência. Agora vai ser muito difícil para as formigas correrem atrás de alimentação, porque está chovendo.
Tá certo? Então nós temos que cuidar das coisas com antecedência. Deus nos deu essa capacidade, né, de nos preocupar com aquilo que é necessário. Tá certo? Se preocupar com o cuidado dos seus filhos, saber onde é que seus filhos estão, o que estão fazendo. Tá certo? Tomar todos os devidos cuidados com uma criança pequena, não engolir uma peça de brinquedo pequena, né, que venha se engasgar, ou coisa assim. Temos que ter esses cuidados. Da mesma forma também que temos que ter um cuidado com o vírus, tá certo? Cuidar dos idosos, das pessoas vulneráveis. Nós temos que ter um cuidado sim. Então você chegou em casa, né? Então você tem que pensar, onde foi que você tocou? Quem foi que bateu em você? No sentido assim de ter tocado o seu corpo. Tire sua roupa, né? Vá no quarto, tire sua roupa, troque de roupa, lave aquela roupa, põe uma nova roupa, tome banho, passe, higienize a maçaneta, os interruptores. Isso não é ser uma pessoa neurótica, não. Isso são cuidados, né? Quer dizer, nós temos que tomar esses cuidados, sim. Tá certo? Porque faz parte é um cuidado preventivo, saudável, que vai lhe trazer bem-estar. Tá? Agora, ansiedade, não. A ansiedade já é uma coisa tão doentia, que muitas vezes, né, como a doutora estava falando, né, então uma pessoa fala uma coisa, mas a outra pessoa já entende uma coisa completamente diferente, né? Quer dizer, uma pessoa ansiosa, ela fica como se fosse assim, com as antenas ligadas, né? Qualquer coisa que ameace, ela então já se sente ofendida, tal, né? Dada a quantidade, né, de emoções que estão dentro do coração daquela pessoa. Tá? Então, não andeis ansiosos. Tá? Então, antes em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus. Então, o que ele está falando? O que nos causa ansiedade? Quer dizer, existem motivos que nos causam ansiedade. Tá certo? E a ansiedade, ela vai perturbar o nosso coração e o nosso pensamento. Duas coisas que a ansiedade vai nos perturbar. Nosso coração, né? Os nossos pensamentos. Ou seja, ela vai incomodar, vai perturbar a nossa vida, vai nos deixar inquietar para a ilusão que nós precisamos. Tá? Então, aquelas coisas que são os motivos da nossa ansiedade, então, a gente deve enumerar o que causa ansiedade. Jesus falou lá no livro de Mateus capítulo 5, então Jesus ali, ele fala, capítulo 6, melhor dizendo, então ele fala assim, para a gente não andar ansioso com relação à vida, com o que comer, com o que beber e com o que vestir. Então Jesus colocou ali que essas eram as três principais preocupações que nós temos. E certamente Jesus quis dizer ali que são as três principais coisas que nos causam ansiedade, porque são necessidades básicas. Né? Então, comer, a comida, o alimento, a água para beber, tá certo? E a roupa para vestir. Veja que Jesus não colocou nem a questão da moradia. Né? Jesus não colocou nem a questão de moradia, que também é uma necessidade. Né? Hoje em dia tem muitas pessoas que já têm sua casa, mas tem muitas pessoas que não têm onde morar. E tem pessoas que moram de aluguel. E de repente, se elas não puderem pagar o aluguel, é um motivo de preocupação que vai ser despejada. Não é? Então, são motivos que causam ansiedade. Então, quais são os motivos que lhe causam ansiedade? Seu futuro. Muitas pessoas que são ansiosas porque ainda não encontraram uma pessoa para casar, por exemplo. Né? É um motivo, realmente, assim, a pessoa tem um projeto para a sua vida, né? quer encontrar uma pessoa, não encontrou ainda, então pode gerar ansiedade. Mas a sua ansiedade, ela não vai ajudar em nada. Tá? Ou então a pessoa pode ter ansiedade com relação ao seu futuro, né? O curso que vai fazer, sua profissão, etc. e tal. Ou então com relação ao emprego. Às vezes a pessoa já tem um emprego, mas tem muitas profissões que estão ficando para trás, né? Que já não estão mais. Por exemplo, né? Nós temos algumas profissões que já se acabaram. Antigamente as pessoas tinham aquela câmera fotográfica, né? Que hoje praticamente ninguém usa mais. Antigamente a pessoa usava máquina de datilografia, não se usa mais. Antigamente se tinha TV de tubo, né? Não se usa mais. Computadores também, daqueles antigos, né? Muitos não. Então, quer dizer, as pessoas que viviam dando manutenção a essas coisas, então o emprego delas evaporou. Porque ninguém mais tem quem trabalhava consertando máquina de datilografia, por exemplo. Né? Então, como é que a pessoa vai sobreviver?
Ela agora não tem mais o emprego dela, então ela vai ter que agora pensar no outro emprego, no outro tipo de coisa. Vai ter que se reinventar para conseguir um novo tipo de trabalho. E é possível que daqui para frente muitos empregos, muitas profissões, elas evaporem, não passem a não ser mais necessário. Outras coisas vão surgindo, tá certo? Para substituir aquelas, tá? Pois bem, então, todas essas coisas podem gerar ansiedade. O que fazer? Então a palavra de Deus ensina, né? Antes sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus. Ou seja, enumere as coisas que lhe causam ansiedade, tá? E transforme estes motivos de ansiedade em motivos de oração. É isso que a palavra de Deus diz, né? Sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus. Coloque seus pedidos diante de Deus. Seus motivos de ansiedade diante de Deus. Como? Aí ele aqui coloca a maneira que nós devemos colocar. Pela oração. Então, orar é conversar com Deus. É a gente compartilhar com Deus. Dizer, Deus, eu estou ansioso por isso. Eu não estou conseguindo aquietar o meu coração. Porque esses assuntos estão gerando perturbação na minha alma, na minha mente. Eu não consigo mais dormir, não consigo mais me concentrar. Então, coloca diante de Deus em oração. Em oração e súplica, né? Então, quer dizer, suplicar a Deus, né? De maneira assim, mais derramar a sua alma diante de Deus. Estamos lendo esses dias aí o livro de Samuel. Você lembra a experiência de Ana? Olha lá no capítulo 1 de 1 Samuel. Veja lá a situação de Ana. Ana, ela pegou o seu motivo de oração, né? Que era o desejo de ter um filho. E ela foi lá para o templo, ali ela falava diante de Deus, somente a sua boca se movia, derramando diante de Deus o seu coração. Ali ela estava suplicando a Deus: Senhor, eu preciso, eu quero ter um filho, e se eu tiver esse filho, eu vou colocá-lo diante do teu altar, vai ser teu. E então Ana clamou tanto a Deus, né, derramando o seu coração. Mas aí, imagina o que aconteceu. Elias, que era o profeta na ocasião, Eli, o profeta que estava ali na ocasião, Eli, quando olha, vê aquela mulher ali, aquele tempo todo, Eli chegou a imaginar que ela estava embriagada. E chegou para ele e perguntou: até quando você vai ficar embriagada? E ela falou: não, a serva do Senhor aqui não está embriagada. Pelo contrário, estou derramando diante de Deus aquilo que está no meu coração. Era a sua ansiedade. Então, interessante que na hora ela não ficou zangada com o profeta, né, que falou daquela maneira assim para nós hoje, né? Seria uma maneira muito grosseira de falar, mas não, a serva do Senhor, o servo de Deus, tem um coração assim muito desarmado, né? Foi o que aconteceu com Ana. E o profeta simplesmente, né, profetizou que ela teria um filho, tá certo? Então quer dizer, Deus ouviu a sua oração. É isso que está dizendo na palavra de Deus. Transforme aquilo que lhe causa ansiedade no motivo de oração e apresente diante de Deus através da oração, através da súplica e ainda mais com ações de graças. Se você olhar lá o texto, você vai ver que depois que Ana derramou diante de Deus aquele seu motivo de ansiedade, aquele seu que foi transformado no motivo de oração, ela já saiu da presença de Deus de forma diferente, porque ela confiou que o seu pedido fora atendido. Então é assim que nós devemos fazer, né? Colocar o nosso motivo de ansiedade, motivo, né, transformado em motivo de oração, de súplica, de tal maneira diante de Deus, que a gente já possa sair da presença de Deus confiante, com o coração cheio de alegria, coração cheio de ações de graças, já agradecendo porque Deus ouviu a oração e Ele vai responder de acordo com a sua vontade. E então Deus ouviu a oração, a súplica, o derramar do coração de Ana. Tá certo? Que Ele trouxe muita alegria. Tá? Então transforme o seu motivo de ansiedade em oração, em súplica e ações de graças. Tá certo? Então essa palavra dele, nós vamos continuar em seguida. Tá bem? Vamos continuar na próxima semana refletindo nesse texto, tá? Que é muito importante para acalmar o nosso coração nesses momentos de ansiedade. Então eu queria que você pensasse nisso, né? Lembra do que diz a palavra de Deus, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos
conhecidos diante de Deus pela oração, súplica e ações de graças. Então, tem motivos para ficarmos ansiosos? E muito. Mas o que devemos fazer? Alistar as coisas que nos causam ansiedade. Transformá-los em motivos de oração. Apresentar diante de Deus em orações, súplicas e ações de graça. Nós precisamos aprender a palavra de Deus. Precisamos amadurecer na compreensão da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a verdade. Nós precisamos amadurecer de tal maneira que acreditemos que a palavra de Deus se fará realidade, será real em nossos corações. Que Deus nos abençoe. Amém. Então vamos às nossas comunicações e a oração final deste culto. E a gente vai terminar cantando, né? A nossa música oficial, né? Porque Ele vive. Né? Vamos concluir cantando Porque Ele vive. Né? Pois bem, meus queridos, então com relação às nossas comunicações, então, no momento a gente continua com a ideia de não fazer os cultos públicos, tá bem? Não vamos fazer os nossos cultos públicos enquanto não tivermos segurança, né? Enquanto não tivermos orientações das autoridades para isso, tá? O ajuntamento da igreja acontecerá no tempo que Deus nos sinalizar. Por enquanto, vamos continuar trabalhando, né? Através das redes sociais, vamos informar todas as coisas, tá? E esperamos que vocês estejam conosco, tá bem? Então, no próximo domingo, pela manhã, às 9 horas, nós teremos a nossa escola bíblica virtual, tá? Então, prepare aí a sua família para estar toda junta, para que a gente possa estar realizando a nossa escola bíblica virtual. E logo após nós teremos o culto, tá bom? Fique de sobreaviso por isso, que a gente vai começar das 9 horas e vai se estender aí, tá? Até aí perto das 11, né, minha filha? Porque a gente quer, né? Inclusive, vamos ver como é que a gente faz para que você possa enviar perguntas, né? E a gente possa responder e a gente possa interagir. Ok? Muito bem. E à noite o nosso culto também às 18 horas. Não esqueça, estaremos juntos às 18 horas realizando o nosso culto de louvor, adoração e proclamação da palavra de Deus. Vamos encerrar cantando? Vamos cantar então. Se você, a nossa música aí que o pessoal já tem oficializado, né? Porque Ele vive, que é uma música assim, muito importante e muito pertinente para este momento. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem ver
verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Cante conosco, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está, está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Então, uma boa noite a todos. Fiquem na paz do Senhor. Boa noite, que Deus abençoe sua vida. Estaremos de volta no próximo domingo, às 9 horas da manhã. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o nosso querido Brasil.